Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 16 de janeiro, o Ibovespa ele fechou em alta ontem de 2,8%, apresentando a sua maior alta diária desde maio de 2023, com 86 dos 87 papéis que compõem o índice fechando o dia no campo positivo. O desempenho repercutiu a divulgação dos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, com seu núcleo vindo abaixo das expectativas do mercado. Com isso, os mercados globais terminaram o dia em alta em torno de 2% e com os rendimentos das Treasuries apresentando um fechamento. Como resultado, os ativos domésticos tiveram um dia de alívio, com a curva de juros fechando em toda a sua extensão e o dólar finalizando o pregão a 6,2. Os principais destaques positivos do dia foram os papéis mais sensíveis aos juros, como Hapvida, Vamos e Dux, subindo quase 10%. Por outro lado, o único papel que fechou o dia no campo negativo foi Marfrig, repercutindo a queda do dólar. Falando nesta quinta-feira, os destaques da agenda econômica serão os dados de atividade na China, como o PIB do quarto trimestre de 2024 e as vendas do varejo de dezembro. E aqui no Brasil teremos o índice de atividade econômica, o IBC-BR, referente a novembro. E também continua a temporada de resultados internacional. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com o fechamento por toda a extensão da curva. No Brasil, a pesquisa mensal de serviços apresentou recuo de 0,9%, sinalizando possível desaceleração da economia e, consequentemente, da inflação. E falando sobre os Estados Unidos, né, os rendimentos das treasuries de 2 anos terminaram o dia em 4,27%, enquanto os de 10 anos em 4,66%. E falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta, em torno de 0,5%, depois de bons resultados no setor financeiro e na expectativa de mais divulgações da temporada do quarto trimestre do ano passado, como por exemplo Morgan Stanley, Bank of America, entre outros. O mercado ele continua antecipando a audiência também no Senado, que vai ocorrer hoje, para confirmação da indicação de Scott Bessent para a Secretaria do Tesouro. E na Europa, as bolsas elas operam em alta, em torno de 0,8%, com resultados fortes no setor de luxo após a divulgação da Richmond. Na China, as bolsas elas fecharam em alta, em torno de 1%, com o levantamento, né, da possibilidade do Banco Central da China reduzir o requerimento de reservas obrigatórias antes do feriado do Ano Novo Lunar, que começa no dia 28 de janeiro. E falando sobre o índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, apresentou uma alta ontem de 0,83%. Os FIIs de papel, né, integrantes ali do IFIX tiveram um desempenho médio de 0,93%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de 0,66%. Falando sobre a economia, nos Estados Unidos, o núcleo do CPI veio abaixo das expectativas em dezembro, encerrando 2024 em 3,2%. A surpresa baixista traduziu-se, né, em queda nas taxas de juros e alta nas bolsas americanas. E na agenda de hoje, vamos ter a publicação das vendas no varejo de dezembro, índice de preços de importação e os pedidos semanais de seguro-desemprego. Vale destacar também a forte alta do petróleo na sessão de ontem, que fechou em torno de US$ 82 o barril, mesmo com o anúncio de cessar-fogo em Gaza. Pesou sobre a cotação o anúncio de estoques baixos nos Estados Unidos e revisão altista nas projeções para a demanda global pela OPEP+.
E falando sobre aqui no Brasil, o setor de serviços surpreendeu negativamente em novembro, mas em linha com o cenário de desaceleração gradual da atividade econômica. Trata-se de mais um indicador do quarto trimestre que indica moderação na margem. E falando sobre a agenda de hoje, destaque para o IBCBR de novembro, para o qual o mercado ele espera virtual estabilidade na margem. O índice é uma proxy mensal do PIB divulgado pelo Banco Central. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.